Antônio Cardoso Andrade, mais conhecido como Mestre Brasília. Eu nasci na Bahia, numa fazenda chamada Fazenda Sapucaia, no município de Alagoinhas, na Bahia. A minha relação com a capoeira, ela começou não muito agradável, né? Porque eu briguei com um amigo meu, né? E ele me bateu muito. E como na época, eu sou filho de mãe solteira. E na época todo mundo queria bater em mim, tá? E eu tive que aprender a me defender, muito. E quando esse meu amigo bateu, aí eu não acreditei. E fui perguntar para ele como foi que ele conseguiu me bater. Então ele falou, eu faço capoeira. Aí eu digo, capoeira? Então eu vou aprender capoeira e depois eu vou te pegar. Eu falei para mim mesmo, né? Mas acontece que depois que eu aprendi a capoeira, eu nunca mais briguei. Eu vou estar trabalhando com vocês uma ideia que está aqui nesse livro, tá? Eu vou explicar você direitinho e tal, né? Ela pode ser usada como defesa a partir do momento que a gente não tenha mais condições de dialogar. Então a gente usa até para se defender. Mas eu uso hoje mais como um veículo de integração à sociedade. ¿Me podría dar un ejemplo sobre cómo la capoeira hace que la gente sea mejor y tenga un mejor comportamento? Bom, através dos seus fundamentos, né? Nós temos na capoeira uma orquestra onde os praticantes, além de ouvir os seus professores, os seus mestres, ele obedece aquele fundamento dentro da capoeira, como respeitar o berimbau, né? Ouvir as músicas, que cada uma das músicas ela tem um porquê. Então, através disso, né, que a gente faz uma prática mais de educação, né, voltada para a capoeira. Né? Um dá bênção, o outro vai descer na resistência. Tá? A bênção vem na minha esquerda, eu vou descer com a mão direita no chão. Dos anos 60, ela praticamente existia só na Bahia, no Rio de Janeiro. Ela está espalhada em mais de 150 países hoje. Tá? Ela não só se expandiu, como ela evoluiu através dos seus movimentos, né? Através da técnica, através do enxerto, né? Porque a capoeira ela vem da Angola, que foi criada a regional, tá? Depois a regional se mistura com a Angola, depois entra outros movimentos que hoje, né, para quem pesquisa capoeira mesmo, ele não entra nem na Angola e nem na regional. Então, existe muito mais movimentos hoje, tá? Apesar que a maioria deles na roda quase que não se faz, mas existe. Então existiu essa evolução. Ela está tecnicamente mais forte. Você sabe bênção? Faz uma bênção aí. Isso.
Então, ó, tá? Pode descer. A gente conta com as autoridades, né? Tá ajudando aos capoeiristas para que ela siga um caminho mais educacional possível, certo? Não deixar que ela fique, às vezes, à mercê de uma minoria que querem levar mais para o lado da agressividade, da violência, né? Então você não precisa treinar para ser violento. Depende do momento, uma pessoa passiva, uma pessoa tranquila, ela pode se transformar. Então eu não preciso treinar para ser, tá? Então, com isso, a capoeira, eu sempre falei, quando eu comecei a entender a capoeira, né, depois de mais ou menos uns 20 anos que eu treinava, que a capoeira ela vai ser o esporte do futuro, tá? Eu descobri isso no Japão, né? Pela segunda vez que eu estive lá, né, eu tinha ido no toalete e veio um japonês conversar comigo e tal, e aí eu entendi a força da capoeira, tá? Ela tem uma força muito grande. A capoeira, ela tem a ginástica, ela tem o movimento de acrobacia, né? Ela tem a própria defesa, a luta, a música, o canto, a história, enfim, ela tem tudo isso para o capoeirista pesquisar, se aculturar cada vez mais dentro dessas coisas que agrega a capoeira. Lá de lá. Olha. ¿Qué es lo que las personas que practican capoeira tienen que tener bien claro? ¿Cuáles son como esos valores de la capoeira que la gente tiene que tener en mente para evolucionar hacia algo positivo? Bom, a consciência, mais importante. Esse é um valor, é ter uma consciência, tá? De saber o que é o quê, tá? Eu costumo falar que quem sabe parar o pé, sabe bater. Entende? Quem sabe parar o pé, sabe bater. Então, se eu tenho essa consciência, é lógico que eu vou estar trabalhando mais a minha mente, tá? Não adianta só trabalhar o corpo e não trabalhar a mente. Os dois têm que ir junto. Conscientemente, nós podemos realmente transformar cada vez mais a nós mesmos e levar a capoeira onde ela já deveria estar há muito tempo, tá? Algumas pessoas acham que é impossível, mas eu acredito sempre na transformação humana. Bom, meu mestre, né, foi Canjiquinha, né? Ele é muito conhecido através de alguns filmes, como Pagador de Promessa, Barra Vento, Sangue no Mar, Samba e tantos outros, né? Ele foi uma das pessoas mais procuradas naquela época para fazer apresentação, trabalhar em filmes, né? E treinei com ele 6 anos, fui para São Paulo, lá encontrei algumas pessoas da Bahia e que eu nem conhecia, né? E nós nos tornamos amigos, como o Mestre Suassuna, Zé de Freitas e outros, né? Nos tornamos amigos e jogávamos junto, né? E
até criamos a Cordão de Ouro, que hoje ela está no mundo inteiro, né? Eu saí da Cordão de Ouro, segui um outro espaço e ele continuou lá. Como eu trabalhava mais com show, né? Eu tinha uma academia, mas eu trabalhava mais com show, viajava, né? Fazendo show, né? Então, o meu crescimento como como grupo foi pouquíssimo, né? De maneiras que hoje eu viajo mais no grupo dos outros para, né, participar no grupo dos outros do que no meu mesmo. Eu não tenho grupo. Tenho amigos, né? E eu entro em todos os outros grupos, não tenho rivalidades com nenhum grupo. Todos os grupos eu sempre estou presente, tá? Sem nenhuma rivalidade. Entendeu? Vem aqui, por favor. Por favor, devagar. Mestre, ¿y cuál es la principal enseñanza de Mestre Caxiquinha? ¿Qué es lo más importante que le dejó? O que era mais importante para ele ensinar capoeira era o respeito, como eu já falei, né? De maneiras que quando eu cheguei lá para falar, para conversar com ele, que eu queria aprender capoeira, ele estava sentado, assim como você está, e ele perguntou: por que você quer treinar capoeira? Eu falei: eu quero treinar capoeira porque eu quero brigar. Ele estava de cabeça baixa, ele levantou a cabeça, olhou para mim e não falou nada, né? E aí nós temos um ditado que diz: para um bom entendedor, um pingo é letra, tá? Aí eu digo: acho que eu falei alguma coisa que ele não gostou. Eu pensei comigo. E aí ele passava a capoeira e contava histórias de pessoas que gostavam de brigar, o que aconteceu e tal. E eu fui eliminando essa ideia de briga e me apaixonei pela a essência, a ideia da capoeira, de jogar, de se defender, de brincar, né? E por isso eu estou aqui, né, hoje, porque se eu tivesse seguido a linha da agressividade, eu não estaria aqui hoje. Quando vocês vão, todos entenderam, dois, o grau de dificuldade que eles estão tendo, de dar o golpe e de sair. A essência da capoeira, para mim, eu já falei, vou repetir, é o respeito. É saber que pode acertar sem acertar. Que tomou um golpe sem tomar. Quando eu reconheço isso, né, eu estou trabalhando a essência do respeito, da consciência, que é uma das melhores coisas que nós temos. E a capoeira tem isso, tá? Como eu falei, o berimbau, as músicas, ela mostra para a gente, tá? E se a gente segue, né, respeitando uns aos outros, porque brigar é fácil, tá? Pela nossa vaidade, a gente quer sempre ser melhor que o outro. Quando a gente olha para dentro de nós, que a minha felicidade ou infelicidade não depende do outro, depende de mim mesmo, então aí nós estamos trabalhando uma das essências mais importantes no mundo.
tá? Que é o valor à vida humana. Olha, tá? Disperso, ele está aqui, entendeu? Na realidade, o que eu queria era jogar capoeira, né? Eu nunca pensei em ser um profissional educador, tá? Eu queria era jogar. E eu trabalhava, eu era pedreiro, nessa época trabalhava em construção civil e jogava capoeira. E de repente, eu me vejo dando aula de capoeira e saindo da minha profissão, certo? Entendeu? Então, eu costumo dizer que se eu soubesse que eu iria dar aula de capoeira, eu teria me aperfeiçoado mais para poder dar aula. Como isso não aconteceu, eu venho até hoje aprendendo um pouco mais. Eu faço um evento chamado Aprendendo Mais pela Paz, tá? Porque a gente nunca para de aprender. A gente está sempre, né, aprendendo um pouco mais. Mandinga. É consciência. É um momento de confraternização. Educação. É respeitar uns aos outros. Alegria. É saber, ver os capoeiristas brincar sem se machucarem. Mestre, muchísimas gracias. Eu que agradeço. Vai tocando, tá?